Vou fazer aquele convite para você que está acompanhando Fortaleza Agora. Manda a sua mensagem, sua sugestão para o nosso Zap. Vamos colocar o Zap já aí na tela para o pessoal anotar: 85996400126. E agora falar de um tema bem especial, né? Uma grande expectativa, porque a Câmara Municipal de Fortaleza vai garantir atendimento especializado a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, o TEA, né? E também com síndrome de Down. No nosso espaço, o Espaço Evoluir, que contará com 2 salas de acolhimento, sala sensorial e 4 consultórios, além de uma área de convivência. Um espaço, né, de extrema importância, com serviços fundamentais para as famílias atípicas, que a gente sabe que é um grande desafio. E dentro desse desafio, a gente traz aí o autismo e a escola, né? A gente vai conversar agora com a terapeuta ocupacional Aline Azevedo, falando sobre esse desafio, que na verdade, são muitos desafios, né, Aline? Bom dia. Bom dia, é uma alegria estar aqui com você hoje, né? Falar sobre esse assunto importantíssimo hoje para a sociedade. Nós estamos essa semana voltando às aulas, né? Então, a importância dessa escola, saber o feedback de como essas crianças estão chegando com os pais, né? Porque às vezes mudam a medicação, às vezes estava num local que ama, que é a casa dos avós em algum interior, e está voltando para uma realidade, que é estudar. E muitas vezes não com assuntos que não é o interesse dessas crianças, né? Sim. Então, assim, essas famílias antecipar, né, essa informação de que vai iniciar as aulas, que vai iniciar todo esse processo novamente. E essas escolas também receber essas informações da família. Uma dica aí para o ambiente escolar. Uma outra dica muito importante, que uma das principais dificuldades do autismo é a comunicação, de como ele se comunica, que muitas vezes as crises vêm pela falta de comunicação, dele não conseguir se comunicar, de dizer o que ele quer, dizer o que ele está sentindo. E aí a importância da escola imprimir o sim, o não, a vontade dele ir ao banheiro, né? Uma imagenzinha do banheiro, uma imagenzinha do lanche, uma imagem das rotinas do que vai acontecer. Agora é hora das atividades, agora é hora do recreio, agora é hora de brincar. Antecipar aquilo que vai acontecer, deixa essa criança bem organizada nesse ambiente. Uma outra dica valiosa é trabalhar essa comunicação. E dentro da sala de aula, a importância de ter alguns recursos sensoriais, né? Como um disco inflável, porque tem crianças que querem estar o tempo todo se movimentando em sala de aula, dela tá sentada, mas ela está se movimentando. Olha, gente. O abafador, né? Muitos ruídos incomoda, porque é a criança gritando, é o professor falando, é a buzina, o sino tocando. Então, são muitas informações auditivas que podem vir desorganizar essas crianças nesse contexto. Né, utilizar o abafador, ter disponível nas escolas esse abafador. Alguns brinquedos sensoriais, né, que a criança movimente as mãos e repita aquele movimento também ajuda. Né? Então, assim, nós temos aí informações da família, nós temos prancha de comunicação que não precisa ser a das melhores, comprada na internet, pode imprimir, a própria escola pode imprimir, plastificar, que é de baixo custo. E esses recursos tem em sala de aula. E uma das principais é a adaptação de atividade, porque a escola precisa pensar fora da caixa. Né? Eu conversava com uma psicopedagoga no domingo, no momento de folga, a gente conversando de trabalho, e ela disse: Aline, hoje eu tenho 84 crianças na escola com transtorno do espectro autista, um número significativo para 929 alunos. Sim. E aí, nós estamos caminhando para uma metade da sala autista. Sim. E aí, como eu, como escola, vou pensar para que essas crianças aprendam? Porque o principal objetivo da escola é o aprendizado. E isso muitas vezes não está acontecendo.
né? Essas crianças não estão conseguindo muitas vezes ser alfabetizadas. Porque é uma outra forma de pensar, é uma outra forma de agir. Eu preciso adaptar de acordo com a realidade daquele aluno, fazer um PEI, fazer um plano individual para que ele possa aprender. Se você, escola, não fez o PEI ainda no começo do ano, nesse segundo semestre, faça o PEI para que o seu aluno possa aprender com mais eficaz, né? Ser alfabetizado, porque é uma realidade que a escola ainda não está conseguindo. E uma outra realidade, algumas crianças precisam do PAE. O que é o PAE, Aline? É um profissional de apoio escolar. Uma criança que tem dificuldade na alimentação, na higiene, na locomoção e nas atividades escolares, ela precisa de um profissional de apoio escolar que ajude, né? Que ele não vai substituir o professor que é responsável por todo o aprendizado pedagógico daquela criança. Mas ele vai dar um suporte que o professor não consegue dar, né? E muitas crianças, Aline, são todas as crianças que precisam? Não. São crianças específicas que precisam, mas muitas vezes essas crianças específicas que precisam não têm acesso ainda a esse profissional de apoio escolar, que é uma futura profissão que está vindo aí com toda a força, né? E aí a gente está falando sobre esse assunto, né? Sobre esses desafios que eu estava comentando aqui antes da gente começar a entrevista com a Aline, né? Antes a gente não via tanto essas crianças, né? Crianças autistas dentro do contexto escolar. Uhum. Ou se existiam, na verdade, era assim, ou é porque é desatenta, ou é porque dá trabalho, ou é, né? Assim, não existia ainda um diagnóstico fechado, né? Como a gente vê hoje. Hoje a gente vê esse número e é assim, é uma grande vitória para as famílias ter o seu filho no contexto escolar, socializando com as outras crianças, mas junto disso vem esses desafios, né? Que as pessoas antes não viam, os profissionais antes não viam, porque essas crianças elas estavam ali enclausuradas em casa, não fica em casa, né? Para não atrapalhar os outros. E é importante essa socialização não só para eles, como para as outras crianças entenderem as diferenças, o diferente, o que é diferente, o respeito, né, como um todo. E a gente trazer para dentro desse contexto, acho que está caminhando, mas realmente, como o nosso espaço chama, espaço evoluir. É uma evolução e ela vai ali aos pouquinhos até que esses profissionais entendam de que forma fazer, mas essas dicas que você trouxe, muito bacana, porque se a criança, né, típica, ela já tem problema com uma ação inesperada, com algo que não foi programado, nós também temos, né? Se o pneu do carro furou, a gente fica desesperado, né? Aconteceu, a gente não estava esperando. Se desregula. Se desregula. A criança já tem isso. A criança atípica, esse supetão, como a gente chama aqui no Ceará, né? A informação de supetão, tá aqui fazendo uma coisa, de repente, pronto, agora a gente vai... Né? Isso desregula, porque elas precisam de uma rotina ainda mais organizada, não é isso, Aline? E essa semana, ela é crucial, porque as crianças típicas e as crianças atípicas chegam bem agitadas na sala de aula. Por quê? Porque teve essa mudança de rotina, eu estava de férias, eu estava num momento agradável de brincar, de lazer, né, com a minha família. E aí eu vou ter a realidade de estudar. Então, as crianças típicas chegam bem agitadas também. Sim. Então, é até uma dica, né, para as famílias atípicas levarem na segunda semana, que as crianças já estão mais calmas, né, mais tranquilas. Porque as crianças típicas agitadas agitam atípicas. Então, desorganiza, a sala vai se organizando na segunda semana de aula, impressionante como isso. E eu sou uma TO que sempre pensei na escola, porque não dá para ter um atendimento só dentro do contexto consultório, porque o desempenho ocupacional, ele acontece em casa, ele passa bastante 4 horas, passa bastante tempo num contexto escolar. Então, sempre foi a minha preocupação de acompanhar. Eu crio alguns equipamentos que podem ajudar na inclusão dessas crianças, né? Então, eu sou pioneira no estado do Ceará, através da empresa Antikids, de
fabricar pensando na pessoa, não penso no autista, porque por acaso ele tem esse diagnóstico, né? Mas ele é uma pessoa que tem os seus interesses, que tem os seus gostos, que tem o seu perfil sensorial. E você precisa pensar no individual, de como ele é, de como ele se sente bem, né? Muitas vezes aquilo que eu vejo que meu paciente está gostando dentro do consultório, está aceitando, que regula, aí eu encaminho para a escola. Porque quando ele precisar usar aquele brinquedo, aquele recurso, ele vai utilizar, vai se regular e vai voltar para aprender. É isso que está faltando, né? É muita essa informação também. Essa professora que eu conversava no domingo, que é uma professora de AE, que é uma professora de sala de aula especializada, né? Para essas crianças, ela disse: Aline, muitas vezes eu não sei como atender, eu não tenho os recursos próprios para poder atender. Então, tá tendo esse déficitzinho tanto de formação para essas pessoas, quanto de recursos para que ela possa utilizar com essas crianças para um melhor aprendizado. É isso. Bate-papo super importante, né? Vamos continuar acompanhando também aí todo o processo do nosso espaço evoluir. Em breve a gente traz mais novidades para vocês. Quero agradecer a Aline pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada viu? Também.